você fosse me perguntar, pastor, que recado importante que você gostaria de dar para a igreja, para que ficasse registrado de tantas coisas que Deus vai fazer, ou de que Deus está fazendo, o que eu, particularmente eu, veja bem, gente, a guia profética é algo para o planeta, amém? Algo para o mundo, é coisas que o Espírito Santo fará no mundo, na terra. Uma guia para nós como igreja, fonte de alívio, crermos e praticarmos nas vozes dos profetas das nações. Porque a guia profética nada mais é do que um resumão do que o Deus está falando em várias igrejas, as igrejas sérias, né, os pastores sérios. O Espírito Santo é o mesmo, amém, amados? Pastor, que nem a gente vai ter um nome aí, a gente já tem, né, como diz, um tema para o ano, que a gente fala, o tema do ano. Aí a outra igreja coloca outro tema, e a outra coloca o outro tema, mas não é uma questão de tema, é uma questão do desenrolar das cenas, do roteiro do que está proposto pelo Espírito Santo, entende? Então eu posso até mudar o tema na igreja A, na igreja B, na igreja C, mas o roteiro é o mesmo. Escute, o roteiro é o mesmo. O cenário do planeta, não existe dois cenários. Presta atenção, nós moramos num único planeta, não existe dois cenários. O cenário é o cenário que nós estamos enxergando do planeta. Isso no que se refere ao reino físico, tá ok? No que se refere ao reino físico, o cenário é um cenário único no planeta. Então não tem como você fugir daqui e como diz o pessoal no ditado popular, vivendo no mundo da lua. Não existe esse mundo da lua, é só um ditado popular. Porque nós estamos num planeta único e o cenário que está aí é para todos nós. Mas também existe um cenário, esse é o cenário físico, mas existe um cenário profético e apocalíptico, por que não dizer? Tem gente que não gosta nem da palavra, né? Tem gente que quando você fala a palavra apocalipse, parece que está falando de coisa ruim. Não, queridos, preste atenção, apocalipse é coisa boa. O apocalipse tem a ver com a volta de Cristo. O apocalipse é o decorrer da história para Cristo voltar, e o rei está voltando. Então eu não posso, quando eu vir a palavra apocalipse, ou ler o livro de Apocalipse, eu não posso ter medo do que eu vou ler. Eu tenho que ter esperança no que eu vou ler. Então Apocalipse nos gera esperança. Esperança de palavras do tipo do Apocalipse 22, que diz que lá não haverá mais maldição, não haverá mais morte, não haverá mais ranger, lá não vai ter ranger de dentes, não vai ter dor. Isso está escrito no Apocalipse. Apocalipse é coisa boa para nós, irmão. Sabe para quem que é ruim o Apocalipse? O Apocalipse é ruim para quem está em pecado. O Apocalipse é ruim para quem não está se limpando, porque a palavra do Senhor diz o seguinte: aquele que é limpo, limpe-se ainda. Ou seja, no decorrer de se aproximar à volta do Cordeiro, aquele que é uma pessoa limpa, ela vai ficar mais limpa, mais santa, ela vai se limpando. E aquele tendencioso à sujeira, aquele tendencioso a pecado, com a volta de Jesus, com a aproximação da volta do rei, essa pessoa vai ficar mais e mais sujo. Então, para aqueles que estão pensando, ou melhor, para aqueles que são literalmente filhos legítimos, que estão se preocupados com a limpeza, com a purificação, preocupados com a santidade, o Apocalipse para nós é bênção. Porque o Apocalipse é a garantia da nossa vitória. O Apocalipse é as palavras que garantem a nossa redenção em Cristo Jesus. O Apocalipse no final garante o lugar que a gente vai chegar. Nós temos uma passagem comprada, amém, amados? Essa passagem está programada para a gente chegar numa cidade. Quem aqui já viajou, já comprou bilhete de viagem? Bilhete. Seja de avião, seja de ônibus, você comprou um bilhete. Lá no bilhete que você comprou tinha hora de saída e tinha uma data, uma hora de chegada, sim ou não? E tinha um destino. Tinha o local da chegada, o destino. E aquele bilhete que você pagou ali, às vezes muito caro, né? Depende, se foi de avião, às vezes pagou muito caro. Aquilo ali foi pago um preço que garantia para você chegar naquele destino.
E eu não vou manchar mais do que está manchado o nome da empresa, né? Já está manchado, não precisa de eu manchar mais. Mas tem uma empresa famosa de avião agora, novinha. Os aviões novinhos. Acabou de... Não quero manchar o nome da empresa. Acabou de nascer a empresa novinha, com aviões tops, últimos lançamentos aí de tudo bonito. Eu falei, essa empresa vai arrebentar com tudo, né, os uniformes lindos. Eu gosto de uniforme, viu, gente? Eu sou um cara que eu gosto de uniforme. O meu sonho aqui é ver todo mundo uniformizado nessa igreja. Eu estava assistindo aqui as retrospectivas aqui, toda vez que aparecia aqui coral, né, tal de coisa, daqui a pouco todo mundo com a mesma camiseta, daqui a pouco as camisetas coloridas, mas uniforme é top, eu gosto desse negócio de uniforme, sabe? Eu não vejo a hora desse pessoal aí dos servos, está tudo alinhadinho, tudo uniformizado, eu gosto, porque o uniforme representa, ele te dá uma identidade de onde você pertence. E aí o que acontece? Eu olhei para o uniforme daquela empresa nova de avião, eu falei, nossa, que empresa bonita, que uniforme bonito, que avião bonito, era tudo bonito, tudo legal. E eles começaram a vender uma passagem com preço e com destinos, até que o proprietário chegou agora, essa última semana, e disse, no que depender de mim, ninguém vai para lugar nenhum. Parece engraçado, mas não é não. As pessoas perderam as suas passagens. Pensa, gente, passagem marcada para visitar um parente, Natal, Ano Novo, todo mundo lá no aeroporto sem saber o que fazer, gente de outro país. E ele disse, olha assim, eu vou resumir o recado que foi mandado. Vocês não vão chegar no destino. Escute bem que isso faz parte da mensagem. A mensagem que esse homem deu, que essa empresa mandou para os seus clientes foi, resumidamente, vocês não vão para o destino que eu prometi para vocês. Está cancelado a ida para o destino que eu vos prometi. Mas e o meu dinheiro? Eu acho que eu vou pagar vocês. Eu vou ver como é que eu faço para te devolver o que você pagou. Mas para o destino que eu te prometi, você não vai mais. Só se outro te levar, porque eu não levo. Vocês estão aqui comigo? Mas tem um homem que ele não montou a empresa mais bonita da história. Muito pelo contrário, escute. Isaías 53 diz que ao olhar para ele não via nele formosura nenhuma. Não era um homem belo, não estava uniformizado, como eu falei que eu gosto, ele não estava uniformizado. Era homem de dores. Talvez o uniforme dele seria o uniforme do trabalhador da época. Carpintaria, trabalhava com seu pai até os 30 anos. Então era um homem marcado por cicatrizes, de um operário, de um trabalhador. Era um homem que ao olhar para ele não via nada, ninguém dava valor para ele, porque era um homem comum. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, disseram alguns. Por quê? Porque era tão comum, de uma cidade tão comum, que como poderia vir alguma coisa boa de lá? Ou seja, ele não tinha nada para apresentar, mas ele disse uma coisa: o reino de Deus está próximo. E ele disse, eu vim aqui para fazer um resgate. E ele veio com um propósito. Jesus Cristo de Nazaré, ele veio buscar e salvar o perdido. Traduzindo para a historinha que eu te contei desse moço da aviação, ele estava dizendo, eu vim garantir para vocês uma passagem para um destino. Como você vai pagar? Nesse outro terreno, nesse da aviação, todo mundo acreditou, eu acreditei, porque eu vi o quê? Eu vi o que estava por lá de fora, a cor bonita, uniforme bonito, né? Aquele avião da ostentação bonito, tudo que os olhos almejam ver. Quando começaram a ouvir um vídeo do YouTube apresentando lá, pensa vocês, eu falei, ai, essas poltronas devem ser melhor do que as outras, né? Você fica com aquela vontade de sentar para viajar. Ah, irmão, estou com vontade de viajar. Quem gosta de viajar aí, levanta a mão. Se você não levanta a mão, é por isso que você não vai, porque você não gosta.
Ah, eu gosto. Eu não vou te mentir que eu gosto. Esses dias passei ali perto de Guarulhos, ali, foi de Guarulhos? Acho que foi, né? Ah, é verdade, fui levar a pessoa lá. E aí olhando, estava vindo embora, e olhando para aquele monte de avião, e o carro dando a volta com o carro para voltar para casa, e olhando para o avião assim, com a carinha de triste, por que não é eu? Né? E aquele moço da aviação encheu nossos olhos, encheu os olhos daquele monte de gente de esperança. Diga comigo, esperança. De fazer uma boa viagem num avião novo, para a terra, para rever parentes, para ter alegria, para ter paz, dias de festa. Mas era mentira. Mas esse moço que nasceu de Nazaré, com o nome comum que foi dado para ele, é o nome que outras pessoas tinham, Jesus. Mas ele era um Jesus diferente, porque ele era o Cristo. Ele era o Messias, ele era ungido. Mas como saber que ele era? Não tinha nada nele que demonstrava que ele era alguma coisa. Ele era um homem qualquer. E de repente ele começou a gritar: olha, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Eu vim primeiro para levar as ovelhas perdidas de Israel. Mas como alguns rejeitaram, eu decidi levar todos aqueles que o aceitarem, todos aqueles que me receberem. E aí ele morreu. Como você vai pagar isso daí? Como você vai levar todo mundo para essa cidade que você está dizendo? Ele falou: através da minha morte. E ele morreu. Morreu com dores profundas. Morreu numa cruz que não tem nada a ver com essa que está aqui. Outro dia eu estava olhando para essa cruz e eu fiquei um pouco indignado. Não porque ela está feia, mas porque com o pensamento que eu tive na hora que eu estava sentado. Não tem nada a ver com a decoração. Eu fiquei indignado com o que veio na minha mente na hora. Eu estava olhando e pensando: o que tem de bonito, o que tem de belo colocar cruz? Eu nunca vou confessar para vocês que isso aqui é uma coisa que a gente permite, né? Pastor, você permite cruz na igreja? Permito, mas não é uma coisa que eu sou muito fã. Você pergunta por quê? Porque eu fico imaginando o seguinte. Foi uma pergunta que fizeram um dia, eu vou fazer para você. Pode ser que você não vai nunca mais gostar dessa cruz aqui. Mas me fizeram essa pergunta um dia, me parou para pensar. Ele falou assim: se seu filho morrer com um tiro, você amarra um revólver no pescoço e anda com ele penduradinho aqui, para mostrar a imagem que mataram o seu filho? Se o seu filho morrer esfaqueado, agora você vai colocar uma faca para ficar olhando para ela, que foi a arma que matou o seu filho o tempo inteiro? Você vai ficar querendo olhar para a faca ou para o revólver? E aí aquilo me deu um choque assim tão grande, porque eu sempre gostei, como do uniforme, eu sempre fui uma pessoa apegada a coisas. Então quando eu era de outra religião, eu gostava muito de usar crucifixos, muito mesmo. Eu lembro que eu briguei com a minha irmã uma vez, com a Nauri, porque ela tinha ganhado lá um terço, não sei se vocês sabem o que é isso, um terço bonito assim, fluorescente, e eu ficava babando naquele terço da minha irmã. Eu queria para mim, e eu queria para mim. Lembra disso, Dali? Você lembra desse terço, do fluorescente? Era seu ou era da Nauri? Nem lembro de quem que era. Eu sei que eu ficava babando, doido para pegar para mim, porque eu gostava dessas coisas. E fui para a igreja evangélica, continuei gostando. Mas no dia que foi feita essa pergunta, ela bateu esquisita dentro de mim. E eu falei: meu Deus, por que eu gosto tanto desse instrumento? Isso aqui é um instrumento de morte, queridos. Quem salvou a gente não foi a cruz. Quem salvou a gente foi o homem que morreu nela. Eu vou repetir: quem salvou a gente não foi a madeira. Foi o homem que morreu por causa da madeira. Ou melhor, por causa não, pela, né? Através da madeira. Mas a madeira em si, ela não tem valor algum. Ah, mas tem uma representação, pastor. Tem a representação do instrumento que o matou. Mas como que ele pagou a viagem para nós, morrendo nessa madeira? E o que eu falei para você que eu achei esquisito outro dia, porque eu estava sentado e comecei a olhar para a cruz. Era um louvor que estava tocando, eu não me lembro. Aí eu comecei a olhar
a cruz, tal, com lâmpada de LED. Eu fico imaginando, porque não foi só Jesus que morreu crucificado, teve um monte de gente que morreu crucificado, um monte. Eu fico imaginando se os parentes desse pessoal estivessem aqui e você estivesse apresentando para eles uma cruz com lâmpada de LED. Eles iam ficar revoltados com vocês, comigo. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando, o que eu senti ali. Então não é a questão do teatro, não é a questão da representação, tudo isso eu entendo. Por isso que ela está aqui, porque eu respeito assim, eu permito, vamos dizer assim, como pastor. Mas o verdadeiro significado está nele, no homem. Vocês entendem isso? E o homem, ele não veio com ostentação, ele não veio com cores, ele não veio com uniformes, ele não veio com um avião pomposo, ele só veio e disse: existe um lugar, e eu vou levar todos aqueles que acreditarem em mim, que me receberem, eu vou levar para esse lugar. O nome desse lugar é Nova Jerusalém, Cidade Santa. Eu vou levar para o lugar da onde eu vim. Mas para que vocês possam ir, para aqueles que puderem ir, eu preciso pagar esta passagem. E pasmem, essa passagem tinha um preço. E o preço era preço da vida dele. E essa história me comove porque antes dele vir, precisou de um outro homem tomar uma decisão. E quem tomou essa decisão foi ele, o Deus Todo-Poderoso. Ele tomou a decisão e disse: eu amo o mundo de tal maneira que eu vou dar o meu filho, eu vou enviar o meu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse amor, aleluia, e esse amor então nos comprou por preço de sangue, preço de uma carne moída ali no madeiro. Sabe tocar aquele louvor lá que o pessoal do Porto cantou? Sabe cantar aquele? Sabe tocar aquele? Depois se souber, nem que for o coro, lembra aí, pede para alguém lembrar. E morreu, ressuscitou, mas antes dele morrer, ele disse o seguinte: olha para mim. Ele falou: eu estou voltando, eu vou para o Pai. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Lá eu tenho uma passagem para que vocês vão para lá depois. Eu vou primeiro, mas vocês vão, depois vocês vão vir. Vocês vão comigo, eu vou voltar, vou buscar vocês e vocês vão comigo. E vou dizer mais. Lá para onde eu vou, Nova Jerusalém, lá nesse lugar tem muitas moradas. Você não está ouvindo o que eu falei para você? Ele veio para morrer, para comprar uma passagem, para ir para uma nova cidade, uma cidade santa, que você não pagou nada por isso, é de graça. Ele não te cobrou nada. E ele disse o seguinte: eu estou indo para lá primeiro, eu vou morrer, vou pagar preço e estou indo na frente. Aí eu volto para buscar vocês. E eu digo uma coisa: nesse lugar, fica tranquilo, tem muitas moradas. Porque se não tivesse morada, eu tinha dito para vocês: eu estou indo preparar lugar. Mas eu não estou indo preparar, porque já tem lugar. E eu vou dizer algo para você: a nossa casa já está pronta, o nosso lugar de descanso já está pronto. Alguém falou aqui, eu não me lembro quem, falou a respeito de descanso. Foi uma das pessoas que falou, a Tati eu acho que falou, que está aprendendo a descansar. E realmente é a segunda vez que eu ouço isso hoje. Eu li hoje sobre alguém que estava dizendo a mesma coisa, sobre descansar. A pessoa não estava conseguindo descansar. Lembrei, é aquele missionário, o chileno Vergara. Porque, olha só, o missionário, um dos mais famosos para a gente aqui do Brasil, está em depressão. Está em depressão profunda. E ele está falando como era difícil descansar. Li hoje isso. A Tati chega aqui e fala de descanso. E o nosso rei, Jesus Cristo, ele falou: olha, vocês vão ficar aqui por enquanto. Eu não vou mentir para vocês, né? Como a gente brinca, aprendi isso com o meu amigo Johnny. Eu não vou te mentir, Jesus. Eu não vou negar para vocês. Vocês vão ter aflição. No mundo tereis aflições. Eu não vou negar, Jesus não negou. Ele falou: vocês vão ter aflição. Ele não prometeu. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Tem um evangelho sendo pregado aí na internet por alguns pastores, que é um evangelho mentiroso.
Porque não existe evangelho de flores. Eu brinquei hoje com a evangelista Fátima aqui, que ela está toda de rosa hoje. Eu falei, você está profetizando que 22 vai ser ano das rosas para a tua vida? Brincando com ela, mas na verdade, a vida cristã, verdadeiramente cristã evangélica, não é uma vida de rosas, não é um mar de rosas. Só quem é cristão genuíno aqui, que está me ouvindo, você que está na internet, e é um cristão genuíno, que viveu e vive no Senhor, literalmente na palavra, sabe que a nossa vida aqui nessa terra é uma vida de muita luta, de muita guerra, de muito choro, de muita lágrima. Sim, verdade ou mentira? Quem concorda comigo que a nossa vida não é fácil? E eu vou dizer para você, ela não é, ela nunca foi. Enquanto a gente estiver nessa terra, ela não será fácil. Porque Jesus não foi um outro homem, não foi pregador. Qualquer pregador do mundo pode dizer o que você quiser para você. Pode dizer, pregador pode dizer o que ele quiser. Ele é um homem, fala o que quer. Agora Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas ele logo na sequência, para mim não desanimar, né? Tipo, tô rico, tô pobre. Não, para mim não desanimar, ele disse o seguinte, ó: mas tende bom ânimo. Não perca o ânimo com as lutas, não perca o ânimo com as crises, não perca o ânimo com a guerra, porque eu venci o mundo, ele disse. Então preste atenção, o nosso rei, esse que nós cantamos para ele, o rei dos reis, ele veio, ele deu a sua vida, ele pagou o preço, ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele prometeu que todo aquele que nele crê, poderia vir até ele, ele ia receber, e receber como filho. Esse filho ia ganhar instantaneamente uma passagem de graça, para ir para um lugar santo, maravilhoso, chamado Nova Jerusalém, cidade santa. Ele prometeu isso para nós, e ele falou, eu vou para a casa do meu pai, no lugar que eu vou, tem lugar para você também, já tem casa construída para você, escuta, tem casa para você. Não haverá mais morte ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu rosto, enfim, não haverá. Não haverá. Verei os olhos e tocarei seu rosto, enfim. Este lugar tem uma casa para você te esperando. Aleluia. E talvez você está dizendo para mim, legal. Você acabou de contar uma história aí de um cara que prometeu e ele descumpriu a sua promessa. Você acabou de contar a história do cara da aviação aí que cancelou a passagem. A festa estava preparada, mas ele disse, não vou dar festa para ninguém. Volta para sua casa, não vai viajar hoje, você não vai chegar no seu destino. Deixa eu te falar uma coisa, eu contei essa história ilustrativa para te dizer que esse realmente aconteceu, mas foi um homem que fez, foi um homem que mentiu, foi um homem que cobrou de você uma coisa e te tirou o prazer do destino. Mas esse homem que eu estou falando, ele não é qualquer homem, ele não é filho do homem para mentir. E se ele comprou e ele não pediu dinheiro para você, não pediu nada, ele só te deu e falou, vamos, e você aceitou. E todos aqueles que aceitaram Jesus, tem alguém aqui que aceitou Jesus igual eu? Se tiver alguém, levanta a sua mão e diga, eu sou um deles. Eu sou um desses que eu sou um desses que ganhou a passagem. Profetiza, eu sou um desses que ganhou a passagem. Eu sou um desses que ganhou a passagem. Fica com a sua mão levantada, porque eu quero liberar uma palavra para a tua vida.
Eu quero dizer para você que esse homem que eu estou falando, apesar de ele ter nascido em carne, como um homem qualquer, mas ele é Deus, e a ele foi dado o cetro da autoridade no céu e na terra. Ele colocou a morte aos seus pés, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele voltou para o Pai, e vai voltar para buscar a tua igreja, essa igreja que está com a mão levantada agora. Ele vai voltar para nos buscar, e ele não é igual ao homem da terra, porque ele não mente, e a palavra dele é viva, é eficaz e é verdadeira. E se ele disse que vai voltar para buscar, ele vai voltar. E eu digo para você, o rei está voltando. E se liga, meu irmão, 22 está aí, e nós não sabemos se vamos chegar no final, mas uma coisa nós sabemos: o nosso rei não mente, e o nosso destino está traçado. Nós vamos juntos, de mãos dadas, para a Nova Jerusalém, para a cidade santa. Lá não vai ter mais maldições, você não vai chorar mais por causa de dor, você não vai chorar mais por causa de perca, você não vai se desesperar mais. Lá não vai ter mais depressão, lá não vai ter mais brigas domésticas, porque naquele lugar nós vamos ter uma paz com vida eterna, porque Ele prometeu, e Ele vai nos levar para esse destino, em nome de Jesus. Aleluia! Se eu já sei o que está acontecendo, se eu já sei o que vai acontecer, se eu já sei qual é o destino, que recado que eu poderia lhe dar para 2022 ainda pisando nessa terra? Ainda estou pisando aqui, pastor, ele ainda não me levou, o que eu faço? Que recado você gostaria de dar? Pessoal, eu queria dar um recado para você, pessoal, meu, para a tua vida. E eu creio que o Espírito Santo colocou esse recado no meu coração. Recado bastante simples. De tudo que vai acontecer, de tudo que eu vou ler para você daqui a pouco, da Guia Profética Mundial, eu quero te dar um recado particular, da minha parte para a tua parte, Fonte de Alívio, para você que está assistindo na internet, ou você que vai estar ouvindo essa mensagem, não sei quando você está ouvindo, mas recebe essa mensagem. De tudo que nos importa nesta terra, eu quero que você dê devida atenção a isso aqui, ó. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, vocês escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus na terra que vocês estão habitando. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se tem um recado que eu quero te dar para 2022, um recado particular meu, é dizer para você que 2022 é o ano que, se você der a devida atenção para a tua família, e quando eu falo devida atenção, não é ficar em casa assistindo Netflix com a família. Pode assistir, se quiser assistir um filminho, pode, não tem problema. Agora eu vou dizer uma coisa para você, o que eu estou dizendo é o seguinte: dar a devida atenção e santificar a sua família. Nós somos ou não somos família de Jesus? Somos. Os discípulos de Jesus, ele considerava os discípulos como família dele, sim ou não? Considerava como família, tanto que ele disse assim: olha, eu nem vos chamo mais de servos, eu chamo vocês de amigos. E teve outro texto que Jesus disse o seguinte: meu pai, minha mãe, meus irmãos e tal, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, se você ama a tua família, tome posse da voz de Josué para a tua vida. Para quem não sabe quem é Josué, nós estamos entrando no ano do Espírito Santo. E Josué representa o Espírito Santo. O tempo de Moisés, o tempo do Êxodo era o tempo do Messias, do Jesus, representação de Jesus. O Moisés foi um tipo de Cristo, é uma tipologia de um libertador. Moisés é a figura, representa a tipologia de um libertador de Jesus. Mas quando Moisés sai, a figura de Josué entra, e quando a figura de Josué entra uma figura representativa também na vida de Moisés, e essa figura representa o Espírito Santo.
E no tempo do Espírito Santo, que é esse tempo que estamos vivendo agora. Eu não vou dar spoiler aqui das mensagens que vão vir aqui, porque nós teremos 7 dias só falando dessas coisas. 7 dias, a partir de domingo, 9 horas da manhã, 7 dias só falando disso, então eu não vou dar spoiler. Mas uma coisa eu vou te dizer. Se Josué representa a figura do Espírito Santo aqui na terra, a palavra que saiu dos lábios dele foi: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então significa algo. O Espírito Santo está dizendo para nós que das coisas mais importantes que temos que nos preocupar, temos que preocupar com a nossa família e manter a nossa família servindo ao Senhor. Alguém um dia disse para mim assim, alguém da nossa igreja aqui, fala da igreja dos outros não, fala da nossa. A pessoa chegou para nós e falou assim: olha, eu não vou mais fazer tal coisa na igreja. A pessoa fazia algo, falou: não vou mais. E ela estava tão bem, né, trabalhando. Não vai mais por quê? Sabe o que a pessoa me respondeu? Respondeu para mim não, respondeu para os outros que estavam trabalhando com ela. Disse assim: olha, não vou mais, porque eu quero dar um tempo para cuidar da minha família. Eu estou parando de fazer isso, estou parando de fazer aquilo, porque eu vou cuidar agora da minha família. Sabe que recado que ele mandou para a família? Vocês não precisam servir a Jesus, porque o papai está parando. Sabe o que aconteceu? Nenhum membro da família está na igreja. Ou melhor, tem um membro lutando agora pela sua família. Tem um dos membros que agora está lutando pela sua casa. Então quando eu digo dê valor à sua família, coloque a sua família no altar do Senhor. Lute para que seus filhos estejam na igreja. Lute para que a sua esposa esteja na igreja. Lute para que seu marido esteja na igreja. Lute para que os seus pais estejam na igreja. Lute para que todos vocês, já falei isso no início do culto e estou repetindo aqui. Lute para que um dia você possa servir a Deus e você possa mostrar com santo prazer, não vou falar orgulho, mas prazer de dizer: olha só, cheguei na igreja sozinho, cheguei na igreja só eu, mas olha agora, eu e a minha casa. Então a minha particular, que a guia que eu vou ler para você é mundial, mas a minha que eu quero deixar para vocês, fonte de alívio: lute pela sua família, lute para manter a sua família no altar de Cristo, lute para manter a sua casa, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, lute para mantê-los alinhados à santidade de Cristo Jesus, porque uma casa no Senhor vence qualquer obstáculo. Ah, mas vai ter muita coisa, pastor, que vai rolar aí pelo planeta. Vai, mas quando você tem... olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus me conferiu várias coisas hoje que eu nunca tive, e Deus está me dando, e eu vou recebendo, enquanto Ele estiver me dando eu vou recebendo. Mas eu e a minha esposa, nós temos uma aliança tão forte de coração, e nós não fizemos isso agora, fizemos isso há um tempo atrás. A gente já até falou, acho que ela não vai lembrar, talvez lembre agora que eu vou dizer, talvez lembre. Mas um dia a gente conversando, literalmente a gente disse assim, mais ou menos assim, que se a gente tivesse que ir para debaixo da ponte, nós iríamos juntos. Você lembra dessa conversa? E eu não é porque eu tenho alguma coisa hoje que eu posso dizer que eu mudei de ideia, mas eu tenho tanta convicção que se eu perder tudo que eu conquistei até hoje, e eu ter que parar debaixo de um viaduto com a minha esposa, pode ter certeza que nós dois juntos vamos começar a vida tudo de novo, e nós vamos reconquistar tudo que nós perdemos. Como é que você tem certeza disso? Porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. E não é por causa das coisas que nos seguram. Ei, escute, jogador de futebol rico tem as mais belas mulheres porque tem o mais belo dinheiro. Perde o dinheiro para ver. Empresário tem sua esposa do lado porque o dinheiro segura. Gente, trabalhei com muita gente rica. Quantos casamentos de fachada eu vi de perto, que eu frequentei a casa, mas estava junto por causa do quê? Por que não você... Por causa de dinheiro. Dinheiro, coisas. Mas quando você está alinhado com o Senhor, marido e mulher de mãos dadas, pai e filho, mãe e filha, mãe e filhos de mãos dadas no Senhor, nada pode segurar um casal aliançado no Senhor. Ah, pastor, porque você não sabe o que eu estou passando. É claro que eu sei, você não conhece minha vida.
Não importa o que você está passando, mas se você der as mãos juntos, no Senhor, escute, vocês vão prevalecer, e vocês vão enfrentar qualquer crise. Por isso que a minha conversa aqui não é sobre crise, porque vocês vão ter o poder de enfrentar qualquer coisa em família. Os empresários, quando perdem dinheiro, eles perdem junto o amor dos filhos. Os irmãos perdem o amor de um irmão quando o pai morre. Os irmãos começam a brigar por causa das coisas. Não tem amor, mas no Senhor é diferente. Então, preserve a sua casa. Recado do pastor Alain para 2022: cuide da sua casa, cuide dos seus filhos, cuide dos seus netos, cuide da sua família. Mas cuide no Senhor. Como, pastor? Arrastando eles para a igreja. Eu vou trazer eles na marra. Não, ore por eles, unja eles, cuide deles, ministre quando puder. Não force a barra, mas apenas queira estar no Senhor. Não abandone a igreja por causa de familiar. Eu vou sair da igreja porque minha mãe não quer mais vir. Não, continue na igreja até que o Espírito Santo traga sua mãe. Eu não vou vir mais para a igreja porque a minha esposa não quer mais. Venha sozinho. Venha sozinho até que o Espírito Santo arraste a sua esposa para a igreja. E por aí vai. Porque enquanto você adora, Deus está trabalhando lá dentro da tua casa. Enquanto você adora, Deus está trabalhando no coração do teu marido. Enquanto você adora, Deus está trabalhando no coração do teu filho. Enquanto você adora, Deus está trabalhando no coração dos seus pais. E se está escrito na palavra, essa palavra é nossa, você pode tomar, porque não é eu que estou falando, é a Bíblia, irmãos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.